3, 4.
Essa música chama-se O Habitante do Cielo. É uma música que eu compus nos anos 90, quando eu morava em Paris. Eu sou natural de Ribeirão Preto. Natural de Ribeirão Preto, lá, bem criancinha, comecei a fazer baile com 10 anos de idade, intercalava os bailes com as peripécias na rua. Me lembro do meu, meu grande companheiro de jogar bola na rua, o Dr. Sócrates. Legal pra caramba, a gente jogava bola. Nossa, tinha um timinho de rua muito bom. Muito legal. Nessa época lá, o ponta direita era o Zuíno. Tinha o Zuíno e o meia direita o Laerte. O centroavante, Zuíno, Laerte, Silva. O meia esquerda era o Henrique e o ponta esquerda era o Gel. Aos 10 anos tinha um repertório muito legal, muita coisa do repertório do Miltinho, da Elza Soares, né? Tinha também o repertório de música italiana, muito legal, porque o baile, né? Porque a predominância, né, musical, assim, naquela época não existia essas coisas de bares, nem boate, né? A boate, que se a gente quisesse, era a boate do Baixo Meretrício, mas não existia barzinhos nem nada. Então a gente, o que predominava mesmo era o baile. Então tinha muitos bailes por todo lugar. Eu cantei. Meu primeiro grupo de baile foi o New Boys, de Ribeirão Preto. O New Boys, a época foi 1960 e 62, 63. Eu tinha 11 para 12 anos, assim, né? Quando eu comecei aos 10 anos, a gente fazia bailes esporádicos, assim, e eu também cantava na caravana da rádio PRA7, onde meu pai também trabalhou. Até 1956, meu pai trabalhou na PRA7. E depois, nos anos assim, 61, 62, a gente saía para fazer aqueles shows da caravana, saía para fazer nas usinas, né, na usina Santa Lídia, na usina da Pedra, saía para fazer em Sertãozinho, Barrinha, Sales de Oliveira, Guará, todas essas cidades assim, a gente fazia show com a caravana e fazia aquela coisa maravilhosa junto com o apresentador do Isaac. E também tinha uma cantora que revezava o palco comigo, maravilhosa, chamava Iraci. Nunca me esqueço da Iraci, era uma coisa legal demais. A Iraci cantava, a Iraci, a vida da vedete toda noite se repete, bota a roupa, tira a roupa pra dançar. Legal, nossa, que coisa mais linda que era aquilo. Eu amava aquilo, muito bonito mesmo. Menor. Às vezes, quando o baile era em Ribeirão Preto, o meu irmão mais velho ia comigo, ele ficava lá esperando, né? E toda vez antes de começar o baile, eu ficava sempre na perua. Eu ficava na Kombi, porque eu não podia aparecer. Porque se eu aparecesse, chegava alguém, mas que é isso, tal, isso não pode entrar aqui e tal. Aí chegava bem na marca do gol, na hora que ia começar o baile, eu aparecia de terninho, aparecia tal. Aí, o que é isso, né? Eu falo, não, esse é o nosso crooner, né? Aí eu ia lá cantar, e aí
Porque aí se falavam, mas ele não pode entrar, mas se ele entrar não tem baile, porque é ele que canta, ele que puxa as músicas, ele que tem um repertório, né? Então, ah, isso, muito legal. Bom, eu saí de Ribeirão Preto. Aí, primeiro fui trabalhar com um grande amigo meu, que depois eu até dediquei o meu LP, Canto Fatal, eu homenageei. Ele era o Hamilton Rangel. Hamilton Rangel era um grande crooner da orquestra Nelson de Tupã. E o Hamilton, ele, ele deixou a orquestra e montou uma fundação chamada Ofibrapar, que era uma fundação para angariar fundos para ajudar pessoas carentes e ao mesmo tempo a gente fazia show. E a gente fazia por essa região ali, como é que chama aquela região que tinha assim, compreendia-se Marília, Tupã, Dracena e até Tupi Paulista, né? Tudo aquela época em que as estradas eram todas somente, não tinha pista dupla, não existia isso, né? E também muita estrada de terra. E a gente viajava com a Perua Rural Willys, fazendo shows. E fiquei ali uns meses, de 65, logo após a morte da mamãe, porque minha mãe morreu em maio de 65, minha mãe morreu com 39 anos, ia fazer 40. Né? E antes eu já tinha perdido meu pai também, que o meu pai tinha morrido 10 anos antes, morreu com 40 anos. E aí eu fazia muitos esses trabalhos para ajudar em casa e tudo. E aí eu fiquei um tempinho trabalhando com o Hamilton, saí de Tupã, Marília, daquela região, e voltei a Ribeirão Preto, fiquei mais um pouquinho e fui para São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, o primeiro trabalho que eu tive foi ao lado do maestro Branco. O Branco, ele era o trompetista e líder do grupo. O nosso grupo chamava-se Birutas do Ritmo. Lá em São José do Rio Preto. Birutas do Ritmo era o nome do nosso grupo. E a gente saía para fazer esses bailes, e fazia baile, muito baile. E dali eu fiquei mais 2 anos em Rio Preto, até que eu conheci os integrantes do Black Falcons, que tocavam num boliche lá em Rio Preto. Eles tocavam no boliche. Era um grupo de juventude, tocava lá no boliche, e eu fui lá assistir um dia, fiquei vendo, aí depois pedi para eles para dar uma canja, aí dei uma canja de contrabaixo, eles gostaram muito, depois aí eu passei para guitarra, fui cantar, aí depois saí da guitarra, falei, deixa eu dar uma canja de bateria agora, aí fui tocar bateria. Aí eles chegaram e falaram assim, você não quer ir para Fernandópolis com a gente, né? Aí eu falei, eu gostaria. Garoto de tudo, tinha acabado de fazer 16 anos. Aí eu fui para lá, para Fernandópolis com eles, e comecei a tocar no Black Falcons, em 67, isso daí foi. Foi uma passagem maravilhosa na minha vida. Depois de 1 ano e pouco que eu estava em Fernandópolis, quase 2 anos que eu estava lá, aí eu continuei a fazer baile com Black Falcons e jogando futebol profissionalmente no Fernandópolis Futebol Clube. Carmes e Consuelos. É a música que eu fiz de parceria com Aldir. Na minha voz, a navalha aberta, o teu leque aberto, mantilhas e olés, na minha voz,
atravessa e envolve os cabelos negros num coque. Os balés na minha voz, o toreador, o violoncelo e o pintor, bordados de Espanha. A minha voz quer desvelos de Carmens e Consuelo. De Carmens e Consuelos. Na minha voz há também o Inca, o Azteca, os tintos de sangue e as galés. Na minha voz amapolas, trilhas, o açafrão das parreiras, marés. Na minha voz canto romanceiro, agitando flâmulas nas varandas de Espanha. Meu canto beijou os cabelos de Carmens e Consuelo. Carmens e Consuelos. Na minha voz há também o Inca, o Azteca, os tintos de sangue e as galés. Na minha voz amapolas, trilhas, o açafrão das paelhas, marés. Na minha voz canto romanceiro, agitando flâmulas nas varandas de Espanha. Meu canto beija os cabelos de Carmens e Consuelo. De Carmens e Consuelos. De Carmens e Consuelos. Ai, ai, ai. De Carmens e Consuelos. De Carmens e Consuelos. Ai, Quando eu cheguei em São Paulo, por volta de dezembro de 71, 1971, então, um dos primeiros lugares, assim, praticamente, que eu consegui, foi na Rua Major Sertório,
numa antiga boate chamada Dom Casmurro. E lá no Dom Casmurro, eu fui lá por quê? Porque lá trabalhava um cantor e violonista que tinha sido aluno do meu pai. Era o Eli ou Elísio, uma coisa, né? Muitos anos se passaram. E eu cheguei lá, quando ele me viu, ele falou, nossa, né? Eu falei para ele quem eu era, tal. Ele me acolheu assim, longe, nossa, você e tal. E aí me levou lá para dentro e tinha muitos boêmios. Aí ele pegou, deu o violão na minha mão e ele começou a cantar as músicas de boemia. E eu fui acompanhá-lo, comecei a acompanhá-lo, eu com aquela agilidade, fazendo coisas, né, harmonias mais dissonantes, um pouco mais modernas do que estava acontecendo ali, naquele momento, e o pessoal ficava encantado comigo. Então, cada vez que eu tocava, fazia algo assim bonito com o violão, né, o cliente da casa, ele enfiava dinheiro dentro do violão. Aí depois a gente acabava de fazer a nossa entrada ali, aí ele ia lá para o fundo da casa e me chamava e chacoalhava o violão, caía aquele monte de dinheiro e a gente dividia. Foi aí que eu consegui até me sustentar um pouco em São Paulo com a ajuda dele. Foi uma maravilha. E logo em seguida, eu queria alçar voos maiores, assim, então eu fui até a Vanhandava, fui ao Jogral. E quando eu cheguei no Jogral, aí estava a Marta Paraná e o Fiore. Aí eu disse, eu posso dar uma canja, né? Então eu cheguei lá, era mais ou menos umas 9h30, 10 horas. Aí eles falaram assim, bom, você fica sentadinho aí, você espera a hora que a gente chama você para você vir dar uma canja para você mostrar seu trabalho. Eu fiquei, assim, das 9h30, 10 horas, eu fiquei ali, eles me chamaram 4h30 da manhã. Porque eu cheguei lá, eu cheguei cantando, né? A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo Aí aquilo, não, mas você está ligado numa de som. Então aí, na próxima volta, na volta que eu cheguei lá assim, Rita Gibe, sujeita você é um barato. Aí depois que eu fiz isso daí, tá, agora tá bom, o emprego é seu. Aí eu comecei a trabalhar na casa, fiquei um pouco trabalhando lá, trabalhei ao mesmo tempo no Carinhoso, trabalhei no Batuquejê e trabalhei no Zibuca. Ou seja, toda noite eu subia ao palco 12 vezes. 12 vezes para cantar. Terminava a entrada, faltava 3 minutos para terminar a entrada, a porta se abria, eu saía correndo, segurando meu violão, minha blusa tal, o pessoal batendo palma, eu ia correndo, entrava num táxi correndo, ia para o outro bairro, chegava lá, a porta já estava aberta, eu entrava, subia no outro palco, então eu ficava nesse círculo aí. Rua Álvaro de Carvalho, Rua Vanhandava, Avenida Consolação, mas foi um momento maravilhoso da minha vida, que eu jamais esqueço. Aprendi muita coisa mesmo, isso me ajudou muito profissionalmente. A música jogral, eu estava em São Paulo, que a gente trabalhava tudo no jogral, quando o jogral tinha mudado da Maceió para... Não, ele tinha mudado da Vanhandava para a Rua Maceió. E a gente tinha uma coisa maravilhosa no jogral, que enquanto a gente esperava para entrar no palco, lá no bastidor tinha um campeonato de botão de mesa. Então todo mundo era desesperado, fissurado naquele campeonatinho. Era uma coisa maravilhosa. Ali era eu, Papete, quem mais tinha... Aí não me lembro, sei que o Papete estava lá, jogava bem pra caramba, né? Ele jogava. Carlinhos Catuípe, né, a mulher do Carlinhos, a Cleia, todo mundo jogava bem, meu irmão, né, jogava bem, todo mundo jogava bem em botão, era um campeonato acirrado mesmo. E no intervalo
entre o jogo e a entrada no palco, eu comecei a, né? Aí o José Neto encostou do meu lado com uma guitarra e começou. Aí eu fui cantando a melodia, ele foi tocando comigo. De repente a gente tinha composto uma música super legal, que logo em seguida, passado um tempo, uns 3 anos depois, eu mostrei essa música para o Djavan. O Djavan falou assim para mim: poxa, manda um cassete para mim que eu quero aprender essa música, tal. Aí eu mandei o cassete, na hora, quando fiz a gravação do cassete para enviar para ele, aí falei: poxa, eu tenho um cassete aqui, mas correio demora muito, como é que eu vou fazer? Aí eles me deram uma dica: ó, vai para o aeroporto, quando você encontrar uma primeira pessoa, que você conheça, você vai, liga para a gente vai no Santos Dumont buscar. Aí, quando eu estava no saguão do aeroporto, esperando aparecer algum voluntário, eis que aparece, o Belchior. Aí eu falei: Belchior, me ajuda, leva essa fita para mim, lá para o Rio de Janeiro, eu vou ligar para o Paulinho Albuquerque, ele vai buscar a fita lá com você. Aí o Belchior enfiou a fita no bolso e levou para o Rio. Aí eu liguei para o Paulinho foi lá no Santos Dumont e pegou a fita, e um pouquinho depois o Djavan me ligou, eu fui para o Rio gravar a música, participar do disco dele, do Seduzir, e começar a minha parceria com Aldir Blanc também. Então, aí a música é o Jogral, que é uma música maravilhosa. cheirando a beira de rio. No pensamento umas asas pra cumprir melhor meu desafio. Meu pensamento rodou
desse trem andando bem. Acho que há mais de 100 de Maceió aqui parece ali. Mas disse que eu não aceite coxa com mais companhias. Quando tentar tome o leite, depois reze 3 Ave Marias. Meu pensamento rodou, cortando todo esse trem andando bem. Acho que há mais de 100 de Maceió aqui parece ali. Um dia ainda sou cantor, faz um ano que eu lhe disse brincando. Eu fui pensar no meu amor, agora tô aqui quase chorando. Quando eu cheguei em Paris, eu fui fazer ali por volta de 89, final de 89, eu fui fazer um show, foram 2 apresentações num bar muito famoso de música brasileira que tinha em Paris, chamado Discofage. Discofage era um lugar muito maravilhoso, muitos músicos iam para lá, e muitos músicos gostavam de curtir aquele bar. Então eu fui fazer uma apresentação e o André Ceccarelli, que é um grande baterista, maravilhoso, o André Ceccarelli, a gente se conheceu em Nice, porque nós fizemos uma temporada num bar chamado L'Aventure, em Nice, e a gente a gente dividia o horário. E eu falei para o André, olha, o meu sonho é conhecer 2 pessoas que eu amo, que eu adoro. O meu sonho aqui na França é conhecer o Paul Mouriat e conhecer o Michel Legrand. E o André, ele realmente me levou, eu tenho muita gratidão por ele, que ele me levou para conhecer o Paul Mouriat, convidou o Paul Mouriat para vir assistir o show, e me levou para conhecer o Michel Legrand e convidou o Michel Legrand para vir ver a minha apresentação. O Michel chegou lá na minha apresentação, num dia foi o Paul Mouriat, no outro dia foi o Michel. O Michel, no dia que o Michel chegou, ele ouviu o som, ele gostou muito, muito mesmo, e pediu para o empresário dele, olha, convida ele para fazer uma apresentação comigo no meu show. Então eu fui fazer uma apresentação com ele no Teatro de Bercy. Maravilhoso, muito legal. A gente fez um show muito bonito e daí selou a nossa amizade de uma forma super assim sincera e carinhosa. E no ano de 94 ele estava dirigindo, estava fazendo a direção musical do Festival de Jazz de Nice, né, onde se apresentaram vários artistas, o Chucho Valdez, o Ray Charles, Rachel Ferrell, o Al Jarreau, Arturo Sandoval. Então o Michel me fez a produção me convidar para participar desse festival também. Então eu fui ali e quando eu cheguei ali, o Michel foi me receber. E quando ele foi me receber, ele me chamou no palco. Isso no dia, na hora do ensaio, na hora da passagem de som. Ah, vem aqui que eu tenho uma coisa para você. Aí começou a cantarolar uma música maravilhosa e falou assim, agora você vai aí e coloca uma letra em português ou do jeito que você quiser. Nossa, eu fiquei... Aí fiquei estudando fechado dentro de casa, eu fiquei praticamente uma semana fechado, sem sair de casa, e consegui fazer uma letra em francês. Aí um pouco depois nós gravamos no meu disco, ele veio e cantou comigo a música chamada Je viens te dire la vérité. Muito bonita, né? Je viens te dire la vérité et supprimer enfin de nos malheurs.
je viens te dire la vérité, j'étais pas abîmé, j'ai la gorge serrée. Vois-tu, il est difficile de vivre sans amour, vivre jour après jour dans le brouillard.
Judite de Souza é a mãe dos meus filhos, Sérgio e Camila, e a avó do Felipe Machado, que é o meu netinho que está aqui do meu lado, e a pessoa que fez uma quantidade enorme de canções comigo. Fizemos muita música junto e fazemos música ainda estamos compondo. O Felipe está agora, faz mais ou menos questão de tem uns meses, quase, ele estava antes, né, ele participava em algumas coisas mais cantando, assim, aí depois ele começou a estudar o violão, a gente foi ensaiando o repertório do grupo, e ele adentrou no grupo e começou a tocar o repertório e está como um músico normal aí da banda, né? Nossa, meu Deus, eu conheci nossa, eu conheci o Hermeto, né? O Hermeto, nossa, eu amo demais ele. Eu gosto muito das composições dele. Eu conheci ele lá no Poa Jazz, que a gente foi lá em Porto Alegre. Aí eu conheci também, deixa eu ver, quem mais eu conheci, vovô? De tanta gente, tem muita gente que eu conheci. Você conheceu o Versilo, Jorge Versilo, você conheceu Rodrigo Borges. Conheceu o João Donato. João Donato, isso. O João Donato, conheceu, tocou algumas músicas para o João Donato e gostou muito dele e tal. Isso. Então, essa música, o Olhos Parados, em 81, antes de ir, eu cantava num bar, numa boate chamada Terceiro Whisky. Antes de me apresentar no Terceiro Whisky, eu saí de casa mais cedo para passar no Tuca, aonde a Elis estava fazendo o show Saudades do Brasil. E aí, naquele dia, inclusive, eu estava muito apressado e indo pela Paulista, eu ultrapassei um carro pela direita e tal, e o motorista do outro carro veio correndo atrás de mim, nervoso, e buzinando e gritando comigo e tal, e pegou a carteira assim, dele e mostrou, para, encosta seu carro, né? Aí eu encostei o meu carro, subi assim até na calçada, ele veio atrás, porque você, isso, aquilo, aí eu fiquei parado olhando para ele. Aí eu falei assim, olha, eu tenho aqui no meu bolso uma fita cassete que eu vou entregar para a melhor cantora desse país. Se eu não conseguir entregar essa fita para essa cantora, eu vou te culpar a vida inteira e vou andar atrás de você feito um fantasma. Aí ele olhou para mim e falou, não, então vai embora. Eu falei, tá bom. Então entrei no meu carro, saí correndo, cheguei no Tuca, deixei a fita na mão do César. O César, aí passou, esqueci de tudo aquilo. Aí por volta de 82,
Eu naquela tristeza total, como todo mundo, como o país inteiro, naquela comoção total, estou ali no velório. Estou no velório, no Teatro Bandeirantes, e aí estou conversando com o César, que o César sempre foi muito meu amigo. Conversando com o César, e de repente, quando o César falou o meu nome, aí o João Marcelo passou e falou, Filó, poxa, você que é dessa música aqui, e começou a cantar um pedacinho da música. Eu falei, sou eu mesmo. Puxa, minha mãe passava o dia inteiro na minha casa, em casa, andando pela casa, cantando o refrão da sua música, cantando, tinha paixão, que essa música era uma das selecionadas que era pro disco dela. Aí eu passei a ter uma coisa muito legal assim com essa música e tal. É uma composição minha e da Judite, né, o Olhos Parados. 1, 2, 1, 2. Estes seus olhos parados, nas cores misturadas, impregnadas de suas memórias, suas histórias, meus fantasmas, problemas de tempos e contratempos. Me pegue a mão, mas não me tome a alma. Não me roube a calma, não acenda a chama do meu coração, a não ser que seu amor seja meu amanhecer. Estes seus olhos parados nas minhas desilusões têm mais razões para me laçarem, para me trazerem meus fantasmas e problemas de tempos e contratempos. Me pegue a mão, mas não me tome a alma. Não me roube a calma, não acenda a chama do meu coração, a não ser que seu amor seja meu amanhecer. A turnê que nós fizemos, né? Que essa turnê que nós fizemos em duo, somente eu e Felipe. Nós viajamos para o Japão, fizemos em Tóquio, fizemos em Yokohama, fizemos em Nagoya. Depois saímos do Japão, viemos para os Estados Unidos, fizemos em Seattle, fizemos em Portland, fizemos em Olímpia, e de ali, finalizando a nossa turnê, viemos para São Paulo, chegamos em São Paulo, descansamos algumas horas e fomos para o aeroporto de novo, fomos para o Festival de Jazz de Porto Alegre. Foi ali exatamente quando ele disse que ele conheceu, não foi o Hermeto, vários músicos do Hermeto, Vinícius Dorim, André Marques, ele conheceu também o Nivaldo Ornelas, conheceu o Robertinho Silva.
Então, ele teve contato com muita gente legal e está sempre tendo contato com grandes músicos, músicos maravilhosos. Mastigo a vida, pimenta ardida, fogo na venta, boca de lirão, o vento alisa. O campo de incendeio, eu já estou no meio desta confusão. E entorto a reta, cruza paralela, não sou de querela, nem de contramão, recebo na canela. Já tô de saída, subo na descida, sem contradição. No meio dessa intriga, a vida me mastiga. E eu não sou de briga, sou de opinião. Mastigo a vida, pimenta ardida, fogo na venta, boca de lirão, o vento alisa. O campo de incendeio, eu já estou no meio desta confusão. Entorto a reta, cruza paralela, não sou de querela, nem de contramão, recebo na canela. Já tô de saída, subo na descida, sem contradição. No meio dessa intriga, vida me mastiga. E eu não sou de briga, sou de opinião. Mastigo a vida, pimenta ardida, fogo na venta, boca de lirão, o vento alisa. O campo de incendeio, eu já estou no meio desta confusão. Entorto a reta, cruza paralela, não sou de querela, nem de contramão, recebo na canela. Já tô de saída, subo na descida, sem contradição. No meio dessa intriga, a vida me mastiga. E eu não sou de briga, sou de opinião. No meio dessa intriga, a vida me mastiga. E eu não sou de briga, sou de opinião. Mastigo a vida, pimenta ardida, fogo na venta, boca de lirão, o vento alisa. O campo de incendeio, eu já estou no meio desta confusão. Entorto a reta, cruza paralela, não sou de querela, nem de contramão, recebo na canela. Eu já tô de saída, subo na descida, sem contradição. No meio dessa... eu não sou de briga, sou de opinião. Pepero,